Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Mascolo e a gente está iniciando o nosso webinar sobre SketchUp. Para começar, então, eu vou falar um pouquinho sobre a CADES. Eu vou me apresentar formalmente para vocês e a gente vai dar uma olhada aqui na apresentação em alguns objetivos e benefícios que o SketchUp pode nos trazer. Vamos começar, então, mostrando para vocês aqui, né, quem somos nós, né? Falando um pouquinho para vocês sobre a CADES. A CADES é uma escola de computação gráfica que foi fundada em 93 e desde então ela se presta a dar cursos e capacitações e fazer consultorias na área de arquitetura, engenharia e design. Esse curso, especificamente de SketchUp, a gente ministra ele já desde 2006. E a CADES foi uma das primeiras escolas, foi a primeira escola, na verdade, a dar esse curso no Rio Grande do Sul. De lá para cá, mais de 2.000 alunos já fizeram esse curso de SketchUp. No caso, era o curso em sala de aula, né? Como eu disse para vocês, eu me chamo Rodrigo Mascolo, tá? Eu sou graduado como designer de produto pela UBRA, no Rio Grande do Sul, e sou responsável pelos cursos e consultorias de modelagem com o SketchUp. Tá? Esse curso do SketchUp eu já realizo ele desde 2014 pela CADES. Então, quais são os objetivos que vocês podem ter utilizando o SketchUp? O que ele pode trazer para vocês, né? Então, vocês podem, por exemplo, representar ao seu cliente como vai ser o ambiente finalizado. Né? Então, vocês vão ter a capacidade de desenvolver todo o projeto arquitetônico utilizando o SketchUp. E, posteriormente, vocês podem pegar esse projeto e, usando ferramentas de renderização, vocês podem fazer com que esse projeto, que nasceu no papel, se transforme numa imagem realista, né, que a gente chama de fotorrealismo. Né? Então, vocês usam um software de renderização e transformam ele praticamente numa fotografia. Né? Outro objetivo é, se você é estudante, né, então você pode apresentar esse projeto 3D para o seu professor. Né? Normalmente, as escolas de arquitetura e engenharia, elas já, no início, elas já pedem que você já tenha um conhecimento sobre esses softwares, né? E um outro objetivo é se você quer fazer a sua maquete eletrônica de uma forma ágil e prática. Né? Nisso o SketchUp ele é muito bom, porque ele é um software simples, ele tem ele tem uma estrutura bem amigável e é muito fácil de tu encontrar informações sobre ele. Né? Então, isso aí ajuda bastante a desenvolver toda a tua praticidade em cima da ferramenta. Como benefícios, né, o que o SketchUp tem a oferecer? Facilidade no uso da ferramenta de modelagem tridimensional, isso que eu falei anteriormente para vocês. Ela é uma ferramenta muito útil e muito fácil de ser usada. Isso não quer dizer que ele seja uma ferramenta simples, muito pelo contrário, é uma ferramenta muito poderosa, principalmente se mais adiante vocês não ficarem usando só as ferramentas padrões do SketchUp, as ferramentas básicas, né? Se vocês passarem a usar outro tipo de ferramentas, né, que nós chamamos de plugins, ferramentas que trabalham em cima do SketchUp, vocês vão conseguir um ganho de produtividade muito grande. Outra vantagem do SketchUp é que ele oferece uma biblioteca de componentes, que é o nosso armazém 3D, com mais de 2 milhões de modelos em 3D para vocês utilizarem. Então, não é porque vocês estão usando o SketchUp que vocês têm que desenhar tudo do zero. Tem muita coisa que vocês conseguem aproveitar. E vocês conseguem fazer seleções por fabricantes, escolhem materiais. Enfim, a gente vai conhecer essa biblioteca na aula de hoje. Outra vantagem do SketchUp é que esse software ele é utilizado por arquitetos e designers no mundo todo. É um dos softwares mais utilizados para a geração de modelos em 3D. E, como eu falei anteriormente, a biblioteca de ferramentas que o Sketch tem a oferecer
para nós, né? Algumas ferramentas são pagas, outras são gratuitas, e essas ferramentas agilizam muito a nossa produtividade. O que nós veremos na aula de hoje, então? Vamos conhecer algumas ferramentas de desenho, tá? Vamos criar e modificar algumas geometrias, vamos trabalhar com a criação de grupos, criação de camadas, a gente vai conhecer o 3D Warehouse, o nosso armazém 3D, né? O armazém de modelos, e vamos ver como é que a gente faz para criar uma cena, vamos criar algumas cenas simples e exportar essas cenas, né? Essas cenas são imagens que você pode salvar do seu projeto para enviar para o seu cliente posteriormente. Ok? Então, eu vou fechar aqui a nossa apresentação e vou acessar o meu SketchUp. Aqui eu estou com o SketchUp aberto, certo? Eu estou trabalhando com o SketchUp na versão Pro 2018, certo? Se você não tem a versão Pro, não baixou a versão Pro 2018 na sua máquina, não tem problema. Pode usar a versão 2017, 2016. Com o que a gente vai trabalhar hoje, com o que a gente vai ver hoje, você vai ter condição tranquilamente de utilizar o SketchUp nessas outras versões, certo? Então, vou começar mostrando alguns recursos que a gente tem. Essa daqui é uma calunga que a gente tem aqui, eu vou tirar ela, então selecionei e vou deletar ela daqui. Primeira coisa que eu vou fazer para mostrar algumas das ferramentas que a gente tem é buscar uma planta baixa. Então, eu vou aqui em Arquivo, Importar, uma planta baixa do AutoCAD, certo? Então, eu vou vir aqui em Documentos, AutoCAD. Eu tenho uma plantinha que eu já separei aqui para a aula de hoje, essa daqui. Essa ferramenta está aparecendo aqui, ó, DWG, esse arquivo, porque aqui embaixo eu selecionei a opção AutoCAD DWG, tá? Essa opção de AutoCAD DWG ou DXF, ela só vai aparecer aqui se eu tiver a versão Pro, certo? Se eu tiver uma outra versão do SketchUp, aquela versão trial, por exemplo, que dura 30 dias de teste, né? Ela não aparece aqui para nós, tá? Então a gente tem que comprar a versão Pro para poder ter acesso a essa ferramenta. Então, eu selecionei aqui, apareceu todos os meus DWGs, no caso esse daqui. Aqui eu tenho algumas opções que eu posso definir antes de fazer a inserção. E vou importar. Aqui ele já fez a leitura do desenho e pronto, ele importou para dentro do SketchUp a minha planta baixa. Planta baixa que foi desenvolvida lá no AutoCAD. Bom, essa planta baixa aqui, tá? Ela vem com algumas características. Por exemplo, aqui no meu desenho das paredes, ó, eu não tenho uma superfície aqui desenhada. Então, eu não consigo, a partir dessa planta aqui, puxar um 3D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma superfície aqui por cima. Para facilitar, eu vou pegar essa câmera aqui, botar numa projeção paralela e numa vista de topo. Ó. Então, eu vou começar a desenhar elementos aqui em cima para poder gerar essa superfície. Como é que eu vou fazer? Eu vou começar assim, ó, desenhando um retângulo daqui para cá. Existem diversas maneiras, tá, pessoal? Eu estou mostrando para vocês uma delas. Aqui para cá. Pode ver, cada vez que eu desenho uma geometria, aparece essa superfície aqui. Ó. É essa superfície que eu preciso para gerar o meu desenho em 3 dimensões. Depois de fazer tudo isso, eu ainda vou ter que fazer algumas alteraçõezinhas aqui nesse meu desenho para eu poder, antes de gerar o 3D. Tá? A gente já vai ver como é que funciona isso. Aqui também vou fechar a parede. Vamos ver. Aqui. Aqui. Lá no fundo eu tenho mais essa.
essa daqui e essa daqui. Aqui também faltam umas paredes aqui. Essa aqui eu vou fechar assim. E aqui eu vou usar o comando linha para poder fechar esse pedacinho aqui, já que ela está inclinada, né? Então eu vou ter que desenhar. Pronto. E aqui também. Tem que desenhar por cima daquela ali mesmo. Pronto. Ó, aqui de forma proposital, ferramenta de seleção, aqui eu vou deixar aberto, certo? Para a gente ver depois como é que funciona. O que eu vou fazer agora? Opa, faltaram duas paredinhas aqui. Essa daqui e essa daqui, que divide a minha cozinha da área de serviço. Vou pegar essa planta, selecionei ela, com a ferramenta de mover, vou mover ela aqui para o lado. Barra de espaço para voltar para a ferramenta de seleção. É muito importante no Sketch a gente ter noção dos atalhos de teclado, viu? Facilita bastante o nosso projeto, tá? A gente ganha bastante agilidade usando o teclado. Vou usar a ferramenta de borracha para apagar essas linhas menores, ó, essas linhas que estão sobrando aqui no meu desenho. Esse pedacinho aqui também. Por que eu estou apagando essas linhas aqui? Para que eu não tenha a divisão das superfícies, ó. Tá vendo? Que eu tenho duas superfícies. Mas se eu apagar essa superfície aqui, por exemplo, ó, eu passo a ter uma só. Então, por isso que é importante fazer isso. E aqui. Vocês vão ver como é rápido e como é fácil levantar as paredes no SketchUp. Pronto. Deixa eu ver, aqui faltou uma linhazinha. Pronto, está tudo limpo o meu desenho. Ok. Barra de espaço para voltar para a ferramenta de seleção. Está aqui as minhas superfícies. Ó. Aqui eu tenho uma superfície selecionada, aqui eu tenho outra superfície. Então agora eu vou dar volume para essas paredes. Vou pegar aqui a ferramenta empurrar, puxar. Cliquei na superfície. Um clique só, né? Empurro para a direção que eu quero que ela vá. E vou botar aqui uma altura. Como a unidade de trabalho que eu estou utilizando é metros, então eu vou dizer que ela tem 2,7 metros de altura essa parede. Vou clicar nessa outra superfície e vou levantar essa parede aqui. Só que dessa vez, em vez de digitar que eu quero 2,7 metros, eu vou dizer que eu quero levar essa parede aqui, ó, até uma altura que seja igual a essa outra. Então, vou selecionar essa extremidade aqui. Cliquei e pronto. Agora eu tenho as duas paredes do mesmo tamanho. Uma vez feito isso, é muito importante no SketchUp a forma que a gente constrói e organiza o nosso desenho. Tá? Então, o que eu devo fazer agora, que eu já desenhei as minhas paredes? Eu devo selecionar essas paredes, todo o conjunto de paredes, clicar em cima dela com o botão direito e criar grupo. Eu tenho que transformar essa parede num grupo. Tá? É muito importante que a gente organize o nosso desenho dessa maneira. E além de criar um grupo, uma outra coisa que eu devo fazer é vir aqui nas bandejas padrões, nos meus gerenciadores, e criar uma camada para esse grupo, criar um layer para esse grupo. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir meu gerenciador de camadas, e aí eu vou me deparar aqui com uma série de layers. O que são esses layers aqui? Como eu importei essa planta aqui do AutoCAD, provavelmente a pessoa que fez esse desenho lá no AutoCAD, ele já criou esses layers aqui. Então, quando eu trouxe para o Sketch, esses layers vieram juntos. Tá? Então, pode ver, eu tenho um layer aqui chamado parede. Caso eu quisesse criar um layer novo, bastava eu apertar nesse sinal de mais e abriria uma camada nova e eu daria um nome para ela. Por exemplo, janelas. Certo? Se eu quero deletar algum desses layers, ó, eu posso clicar sobre ele e clicar no menos. Esse layer vai ser deletado. Aqui ele está me dizendo que esse layer aqui, ele está atribuído a uma... Ele não está vazio essa camada, porque eu tenho ainda essa planta aqui dentro do meu desenho. Né? Então ele está querendo saber se eu devo mover ela para a camada padrão.
Eu vou cancelar aqui, ou melhor, eu vou dizer que sim, que ele vai para a camada padrão, aí o layer será deletado. Bom, já que eu tenho o layer parede, olha só, quando eu clico em cima do meu grupo, aqui na minha barra de ferramentas camadas, tá, aparece o layer que foi criado, esse grupo. Nesse caso aqui, foi criado no meu layer padrão chamado layer 0. Então, para eu jogar esse grupo aqui dentro de uma camada, da camada parede, eu devo selecionar o grupo, vir aqui e clicar em parede. Pronto. Dessa forma, quando eu clico do lado de fora, eu estou no layer 0. Quando eu clico no grupo, aparece o nome parede. Por que isso é importante, né? Porque quando eu quero tornar invisível esse item aqui, eu posso vir aqui nas minhas camadas, no meu gerenciador, ó, e desmarcar essa opção de visibilidade. Ó. E aí eu vou trabalhar enxergando ou não determinados elementos. Ok? Então agora vamos editar esse grupo aqui e vamos colocar essas janelas aqui, ó, que aparecem aqui na minha planta baixa. Para isso nós vamos pegar a trena aqui, ó, e vamos medir qual é essa distância. Daqui até aqui eu tenho 1,20 m e desse ponto de ancoragem até aqui eu tenho 1,5 m. Então o que eu vou fazer? Se eu tentar desenhar alguma coisa em cima desse grupo, eu não vou conseguir deletar, ou melhor, não vou conseguir deletar algum item ou então abrir, por exemplo, o vão de janela. Para eu fazer isso, para eu modificar alguma coisa que está em grupo, eu primeiro devo editar o grupo. E para eu editar o grupo, eu preciso dar 2 cliques nele. Dei 2 cliques, entrei no modo de edição, agora eu tenho acesso aqui às superfícies e às arestas do meu desenho. Então, o que eu vou fazer? Já que eu estou dentro do modo de edição do meu grupo, eu vou pegar a trena e usar a segunda função da trena, que é a criação de linhas guias. Então, vou criar uma linha guia desse ponto para cá, mantendo a minha linha paralela ao eixo de referência, no caso, ao meu eixo vermelho. Vou dizer que aqui eu tenho 1,20 m. Essa minha janela, o peitoril dela vai estar, vou botar aqui 90 centímetros, 0,9. A largura da minha janela é 1,5 m, que eu já medi lá, né? Então, vou botar aqui 1,5 m. E a altura dela, vou considerar 1,20 m. Como eu não tenho corte dessa planta, então eu chutei essa medida de 1,20 m, tá? Vou vir aqui na minha planta, 2D, vou medir essa distância. Daqui até aqui, 92 centímetros. Beleza. Então, eu vou pegar agora, aqui na minha planta, que ainda está no modo de edição, vou puxar para cá 92 centímetros. E puxar aqui para o lado 1,20 m. Agora eu tenho esses 2 retângulos aqui de referência. Porém, eles só são uma referência. As linhas guias só criam uma referência. Mas eu posso usar essas intersecções, caso eu queira. Então, vou pegar minha ferramenta de retângulo. Vou criar aqui uma janela. Aqui uma outra janela. 2 retângulos. E agora, com a minha ferramenta de empurrar, puxar, eu vou selecionar essa superfície. Um clique. E se eu puxo essa superfície, eu estou acrescentando material. Se eu empurro esse material para dentro da parede, eu estou retirando material. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar material, porém eu quero que esse material aqui ele vá até a face oposta dessa que eu estou trabalhando. Então, eu vou empurrar esse material até ele vir nessa aresta aqui de cima, que é a aresta que representa a face oposta que eu estou trabalhando. Então, eu vou clicar nessa aresta e vou abrir o vão da minha janela. Essa outra aqui eu farei a mesma coisa. Vou clicar nessa superfície, empurrar, e até onde eu vou empurrar? Até essa aresta aqui de cima. Cliquei e abri o vão da janela. Para eu apagar essas linhas guias, eu tenho várias formas, tá, que eu posso fazer isso. Eu posso selecionar elas com a ferramenta de seleção e apagar. Eu posso usar minha borracha para apagar elas. Tá? Ou então, se eu quiser apagar todas as linhas guias do meu desenho de uma vez só, eu posso vir em editar
excluir guias. Dessa forma, eu deleto todas de uma vez só. Para eu sair do modo de edição desse grupo, basta eu clicar do lado de fora desse quadro pontilhado. Cliquei do lado de fora e pronto, saí do modo de edição. Fiz aqui, mostrei aqui para vocês uma das formas da gente criar os vãos de aberturas da nossa planta, certo? Utilizando as linhas guias, que é muito prático e nos dá uma precisão na hora de trabalhar. Mas a gente tem outra maneira de fazer isso também. Ó. Eu posso editar o grupo, vou colocar aqui uma viga sobre a porta, né? Que aqui, como eu não tracei ela de fora a fora, então vou ter que fechar essa parte de cima. Então, eu vou pegar aqui minha ferramenta de trena, linha guia, vou botar aqui a altura de 0,25 e vou criar aqui uma superfície. E com a ferramenta de empurrar e puxar, eu crio o material, botando ela até aquele ponto ali. Com a ferramenta de borracha, eu apago essas linhas que sobraram, inclusive do lado de dentro. Então, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, na minha opinião, dá um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer. Tá? Mas é uma forma que a gente tem de usar também. É uma outra forma de projetar dentro do Sketch. Clico do lado de fora, pronto. Fiz a edição do meu desenho. Ok? Essa planta aqui eu não vou precisar dela mais, tá? Eu vou deletar. Selecionei e deletei a planta. Bom, agora então o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma janela aqui nessas aberturas que a gente criou. Né? Então eu não vou desenhar uma janela para colocar aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente acessa o armazém 3D. Então eu vou lá. Tem duas formas, na verdade são 3 formas que a gente tem de acessar o armazém 3D. Eu vou mostrar 2 delas para nós hoje. Tá? É através dessa barra de ferramentas chamada armazenamento, onde a gente pode clicar aqui em 3D Warehouse, ou então a gente pode vir em Arquivo, 3D Warehouse, Obter Modelos. Clicando em 3D Warehouse, Obter Modelos, a gente chega nessa página aqui. Ó. Essa aqui é o armazém 3D. Vocês vejam que aqui a gente tem diversos projetos prontos, né, que a gente pode baixar para dentro do nosso SketchUp e utilizar partes dele ou todo ele. A gente tem aqui uma lista de fornecedores, né, onde a gente pode procurar especificamente por alguns produtos. A gente tem materiais também que a gente pode utilizar, tá? E uma série de coleções que a gente pode usar. Enfim, é uma vasta oferta de itens, de componentes que a gente tem aqui, certo? Se vocês se cadastrarem no site da Trimble, vocês podem criar uma conta e se vocês desenharem algum modelo, vocês podem publicar esse modelo na conta de vocês da Trimble e assim oferecer esse modelo para qualquer um que quiser usar, né? Nesse caso, a gente está procurando uma janela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse espaço e digitar janela. Assim, uma forma bem genérica, né? Dei um Enter e aí veio aqui uma série de janelas para mim, de opções de janelas. Vou pegar uma bem simplinha, essa daqui mesmo. Ó. Vou clicar na figura. Aí eu vou entrar aqui dentro da página dessa pessoa aqui, que desenvolveu esse projeto. Eu vou ver aqui qual o tamanho do arquivo, quantos materiais tem aplicados, aqui uma breve descrição, nesse caso não tem nenhuma descrição, e se eu gostei desse projeto, eu vou baixar ele para dentro do meu SketchUp. Cliquei em baixar e me pergunta se eu quero descarregar isso aqui diretamente dentro do meu modelo, né, desse modelo que está aberto. Vou dizer que sim, e está aqui a minha janela. Vou clicar aqui em um ponto qualquer da tela, não coloquei ela na posição, tá? Coloquei ela fora da posição, porque eu quero colocar ela numa posição diferente aqui. Então, eu vou me aproximar da minha janela, com a minha ferramenta de zoom no mouse, né, mexendo no scroll.
Vou pegar esse ponto mediano do grupo, está fixa pelo ponto mediano, né? Estou com o comando mover ativo. E vou mover essa janela até o ponto mediano dessa abertura, que fica aqui assim. Cliquei e inseri o meu componente dentro daquele espaço. Mas vejam bem, né? Esse componente que eu baixei, ele está maior na largura do que o vão da minha janela e menor na altura. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso arrumar a escala dele. Tá? Então, eu vou, com o elemento selecionado, no caso a janela está selecionada, eu venho aqui no menu, no botão, no comando escala, clico e vão aparecer aqueles grips da cor verde ali. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero arrumar a altura dela, eu vou selecionar esse grip do meio e vou empurrar ele até essa aresta aqui, que é a aresta superior do vão. Vou clicar e pronto. Arrumei a escala de acordo. Ó. Então ela já está certinha na posição. Só que eu preciso agora arrumar a largura dela, né? E a minha janela está entrando dentro da minha parede. Então, para eu conseguir visualizar ela, eu vou usar essas ferramentas aqui de exibição. Ó. Aqui eu tenho uma ferramenta chamada raio-x. Vou clicar sobre ela e agora eu estou conseguindo enxergar minha parede como se ela fosse de vidro. Ó. Então, com a janela selecionada e o comando escala ativo, aparecem os grips. Então, eu preciso levar agora a minha janela desse grip mediano até essa aresta aqui, para botar a escala na largura. Então, vou pegar aqui, selecionei esse grip, vou trazer ela até esse ponto. A hora que ele encontrou ali, ó, na aresta do grupo, eu clico e pronto. Ajustei o tamanho da minha janela. Vou clicar novamente aqui na visão de raio-x para desligar a visão de raio-x e vou clicar na minha ferramenta de seleção. E pronto, ó, a minha janela está na posição correta. Agora eu preciso copiar essa janela que eu tenho aqui para esse outro vão, certo? Para não ter que precisar ir lá no armazém 3D, colocar ela de novo e botar na escala, né? Então eu vou copiar essa aqui que eu já ajustei. Como é que eu faço isso? Seleciono a janela, clico na ferramenta mover e pressiono uma vez a tecla Ctrl do meu teclado. Vai aparecer aquele sinal de mais ali do lado do meu cursor, informando que eu estou com o comando copiar ativo. Então eu vou copiar essa minha janela dessa extremidade aqui até essa extremidade aqui. Cliquei e a minha janela foi para a posição. Só que aqui tem um problema. Esse vão aqui, ele está diferente desse vão aqui. Então o que eu vou fazer? Vou ajustar novamente essa janela. Está selecionada, clico no comando escala. Ó, seleciono o grip do meio e puxo até essa linha aqui. Pronto. Ajustei essa outra janela conforme a abertura que eu tinha. Certo? Já que eu trouxe esses componentes aqui, ó, clicando sobre eles, eu vejo que eles estão desenhados no layer 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esses componentes aqui, que eu chamei de janela, para dentro do layer que eu havia criado anteriormente. Então, aqui no meu gerenciador de camadas, eu tenho um layer chamado janelas, que eu tinha criado anteriormente. Então, eu vou selecionar esse item. Com a ajuda do Shift, mantendo ele pressionado, eu vou selecionar esse outro componente. E lá em cima, na minha barra de camadas, eu vou selecionar o item janelas. Pronto. Agora, quando eu clicar aqui, vai aparecer o grupo parede. Quando eu clicar na janela, vai aparecer o grupo janela. Isso aqui é muito útil para a gente poder se orientar dentro do nosso desenho e deixar organizado o nosso desenho. Por exemplo, se eu quero trabalhar só nas minhas aberturas, só nas minhas janelas, eu posso, por exemplo, deixar invisível as minhas paredes. E aí eu fico aqui só observando as minhas janelas.
ou se eu quero trabalhar nas paredes, então eu posso deixar invisível as janelas. Desta forma fica fácil da gente trabalhar, certo? Vou mostrar para vocês um outro gerenciador que a gente tem aqui. A gente viu de camadas, eu vou minimizar ele aqui e vou mostrar para vocês o gerenciador de materiais. Aqui no gerenciador de materiais, nós temos uma lista com diversos materiais padrões que vem no SketchUp. A gente pode usar esses materiais e aplicar eles nos nossos produtos. Né? Uma outra forma é a gente criar o nosso próprio material. A gente também tem condições de fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Como essas minhas paredes aqui, elas são um grupo, o que vai acontecer? Se eu aplicar o material diretamente em cima desse grupo, toda a minha parede, tanto por dentro, tanto a área interna quanto a externa, ela vai receber a aplicação desse material. Então, por exemplo, se eu pegar esse material aqui, ó, revestimento lateral marrom, e aplicar em cima do grupo, ó, como é que vai ficar? A casa inteira ficou na cor marrom, certo? Mas eu quero aplicar esse material só por fora. Então eu vou desfazer aqui. E antes de aplicar o material, eu vou dar 2 cliques nas minhas paredes para eu poder editar esse grupo. Aí sim, eu pego aqui meu revestimento e saio aplicando somente onde eu quero. Aqui aconteceu um bug de vídeo, ó, isso aqui é normal acontecer no SketchUp. Quando acontecer isso aqui, a gente tem que vir aqui nesse menu e apertar o botão modelo centralizado. Aí o SketchUp vai fazer uma regeneração da nossa área de trabalho e vai voltar a aparecer o desenho completo. Continuo clicando aqui nas paredes. E pronto, apliquei o material. Caso internamente eu queira aplicar um outro material, por exemplo, esse daqui, a pedra arenito, vou colocar aqui nessa parede. Está ali a pedra arenito aplicada. Ah, mas essa pedra aqui não está legal porque ela está num tamanho diferente, ela está num tamanho muito grande. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como essa pedra ainda está selecionada aqui nos materiais, eu vou clicar em editar e aqui eu consigo mudar a escala do meu material. Então, ele está com 1,83 metros, eu vou colocar 1 e vocês vão observar que ela já se ajustou o tamanho da escala da minha textura. Definido isso, vou clicar do lado de fora para sair da edição do grupo. Então, dessa forma que a gente consegue fazer a aplicação de materiais. Bom, só como referência, vou criar um piso aqui embaixo. Tá? Ó, criei um piso aqui embaixo. Como a gente não criou piso na parte interna da casa, né, esse piso que eu criei aqui do lado de fora, ele está aparecendo ali por dentro. Tá? O certo seria a gente ter criado pisos aqui por dentro da casa. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair do meu modo de projeção paralela, que é como eu estou enxergando meu desenho agora, e vou lá em câmera e clicar em perspectiva. Dessa forma, eu enxergo a linha do horizonte e o céu, né? E o meu desenho, as linhas dele estão convergendo lá para o horizonte, né? Por que eu fiz isso? Porque eu quero criar uma cena. Sempre quando a gente vai criar uma cena, a gente deve colocar o nosso desenho em perspectiva. Então, agora eu vou usar essa ferramenta aqui de posicionamento de câmera e vou posicionar o meu observador aqui nesse canto e ele vai estar olhando nessa direção aqui da janela. Eu vou determinar uma altura para os olhos do observador. Vou botar aqui 1,70 m, a altura dos olhos. Vou dar um Enter. E agora, ó, aquele desenho do observador se transformou naquele olho. Né? Esse olho eu posso usar para ajustar o meu projeto na tela. Se eu quiser me afastar um pouco da casa, eu posso clicar aqui nos pezinhos, clicar e segurar e mover lentamente para baixo. Ó. Então, eu estou me afastando do objeto. Uma vez que eu fiz isso, então, coloquei ele na posição, vou criar uma cena disso que eu estou enxergando. Então, vou aqui no meu gerenciador, na minha bandeja padrão, no meu gerenciador de cenas, e aqui
eu posso criar as minhas cenas. Mas antes de criar a minha cena, eu vou mostrar um outro efeito. Não estava aqui no script, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Vou clicar aqui no gerenciador de sombras, ó, e vou ligar as sombras do meu desenho. Através dessas barras aqui, eu consigo mudar o horário da sombra, o horário do dia, melhor dizendo, né? E isso aí vai interferir na posição da sombra. E eu posso mudar também a data, né? Fazendo com que essa sombra esteja posicionada de uma forma diferente. Então, coloquei esse efeito aqui, vou fechar meu gerenciador de sombras, vou minimizar ele e abrir o de cenas. E aí sim, eu vou clicar no botão mais de adicionar uma cena. Cliquei em adicionar, pronto, criei uma cena dessa posição que eu estou enxergando, né? No momento que eu crio uma cena, ela aparece aqui no meu gerenciador e aparece aqui em cima no canto superior esquerdo, ó, cena 1, certo? Aí, digamos que eu queira criar uma outra cena agora. Então, eu vou criar uma cena agora de uma vista de topo, uma vista superior. Só que essa minha vista superior aqui, ela não vai estar assim em perspectiva, ela vai estar numa projeção paralela. E eu vou desligar também a minha sombra. Não quero que apareça a sombra. Fiz isso, vou colocar uma cota aqui de referência. Uma outra cota aqui também. Certo? Essa aqui é uma outra cena que eu quero criar. Então, vou vir aqui, ó, em criar cenas. E vou adicionar mais uma cena. Essa aqui vai ser a cena 2. Está aqui a cena 2 aparecendo. Certo? Bom, como é que funciona as cenas, então? Quando eu clico aqui para ir para a cena 1, o meu desenho ele se adapta àquela configuração que eu tinha feito antes. Se eu vou para a cena 2, ele volta para aquela cena. Mas olha só, na minha cena 1, está aparecendo essas cotas aqui, ó, que é lá da cena 2. Eu não quero que elas apareçam aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em camadas, vou criar uma camada chamada cotas, vou selecionar, ferramenta de seleção, vou selecionar essas duas cotas e vou jogar elas para dentro da camada cotas. Só que elas ainda estão aparecendo aqui. O que eu vou fazer? Vou tornar, nessa vista que eu estou, que é na cena 1, eu vou tornar essas cotas, ó, invisíveis. Certo? Tornei na cena 1 as cotas invisíveis. E o que eu vou fazer agora? Como a minha cena já está criada, eu vou vir aqui, clicar em cima da cena 1 com o botão direito e vou atualizar a minha cena. Pronto. Quando eu for para a cena 2, as minhas cotas vão aparecer conforme aquela configuração que eu fiz. Agora, quando eu clicar na cena 1, as cotas elas sumirão e eu estou vendo meu desenho em perspectiva. Agora, para eu exportar essas cenas, para que o meu cliente receba e veja como é que está o andamento do projeto, ou que o marceneiro receba o desenho das cotas do móvel que eu estou projetando, eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui em arquivo, vou em exportar gráfico 2D. Seleciono a pasta aonde eu quero exportar essa minha cena, vou dar um nome para ela, como eu estou exportando a cena 1, vou botar aqui cena 1. Exportar. Vou para a cena 2, clico em arquivo, exportar, gráfico 2D, para o mesmo lugar, área de trabalho, né? Vou botar o nome de cena 2 e exportar. Pronto. Agora, lá na minha área de trabalho, ó, estão aqui as duas cenas que eu exportei. Então elas estão em JPG, então eu posso mandar elas por e-mail, por WhatsApp, por enfim, ferramenta que eu quiser, para o meu cliente ou para o meu fornecedor, enfim. Eu creio que a gente já avançou até um pouquinho a mais do que eu tinha me programado, tá? Mas aqui a gente deu para a gente ter uma noção de que o SketchUp ele possui inúmeras ferramentas e recursos. Aqui eu mostrei só algumas para vocês.
tá? O ideal mesmo seria que a gente pudesse ficar assim várias horas aqui até aprender, né? Todas as ferramentas, porque cada uma delas tem uma particularidade, né? Aqui eu mostrei, bem dizer, uma função de cada uma, tá? Como o nosso tempo é curto, foi o que deu para mostrar, né? Afinal de contas, a gente tinha combinado 30 minutos nessa videoaula, né? Se você gostou do Sketch e quer conhecer ainda mais, a CADES vai lançar em abril o curso online de modelagem para arquitetura e interiores com SketchUp, tá? Certo? Valeu, muito obrigado pela presença e até a próxima.